Louvado seja o Senhor nosso Deus em nome de Jesus Cristo pela sua fidelidade, pois como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que nós podemos falar a mesma coisa, fazer uso das mesmas palavras. Até aqui tem nos ajudado o Senhor nosso Deus, e Deus é fiel para continuar nos ajudando, para abençoar a sua vida, para vir prover em nome de Jesus Cristo em todas as áreas, em todos os sentidos. E eu peço que você creia nessa bênção no nome do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano Borges, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, e esse é o nosso culto online, a Igreja da Graça no seu lar, como eu sempre falo, levando a Igreja da Graça até a sua casa em nome de Jesus Cristo, abençoando a sua família, abençoando o seu lar no nome de Jesus. E que você fique aí ligado na nossa programação, que você venha cultuar o Senhor nosso Deus junto com a gente em nome de Jesus Cristo. A verdade é que é tempo de nós buscarmos ao Senhor nosso Deus, que tem milagres para fazer na nossa vida, que, como eu dizia há pouco, que tem cuidado de nós, que tem nos ajudado, e muito mais o Senhor nosso Deus quer fazer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Eu peço que você já deixe aí o seu like em nome de Jesus, não vai esquecer, que você também deixe aí o seu comentário, principalmente o seu pedido de oração, coloque o seu pedido de oração nos comentários. Você que precisa de uma bênção para um familiar seu, você que precisa de uma oração para uma área específica da sua vida. Pastor, olha, minha vida sentimental não anda bem, coloque o seu pedido de oração, quero orar por você. Pastor, eu não me encontro bem de saúde, ora por mim porque eu fico curado. Coloque seu pedido de oração aí nos comentários. Pastor, estou me sentindo fraco, desanimado. Enfim, seja lá o que você precisa. Uma coisa eu tenho a certeza, o nosso Deus, Ele é a resposta. O Senhor Jesus, Ele é a solução, Ele é a resposta para qualquer indagação humana, para qualquer necessidade humana, em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Daqui a pouquinho eu quero levantar esse clamor, fazendo a oração da fé, repreendendo todo o mal, ministrando a bênção sobre a sua vida. Então, como eu dizia, não esquece de deixar o seu pedido de oração nos comentários, e é muito importante também você compartilhar essa publicação. Envia para os seus amigos, envia nos grupos do WhatsApp, até nos grupos lá do próprio Facebook mesmo, envia lá, compartilha também no seu story ali, e Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo, e dessa maneira você está levando a palavra de Deus para mais pessoas no nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra aqui que eu creio que vai abençoar a sua vida. Na sexta-feira nós estamos numa série de mensagens falando a respeito de coisas que destroem o nosso reino. Quando eu falo reino, toda a nossa vida, tudo aquilo até onde a nossa influência ela chega é o nosso reino, tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos é o nosso reino. E nós temos visto que tem coisas que destroem o nosso reino. Temos feito um estudo da vida do Saul, alguém que começou muito bem, mas infelizmente acabou muito mal. E se você não quer que a sua história seja semelhante à dele, que começou muito bem e que acaba muito mal, que tinha tudo para dar certo, mas acabou dando errado, então você precisa ouvir essas mensagens, você precisa, em nome de Jesus, colocar e que você tenha aprendido, Deus tem ministrado sobre a sua vida em prática, para que essas coisas não venham destruir o seu reino, em nome de Jesus. Já prepara aí o seu coração, se você quer apresentar algo a Deus, pega na sua mão, pastor, eu vou consagrar um copo com água, o meu já está aqui, você tem aí, já pega para nós consagrarmos, depois você bebe, dá para um familiar beber, a água em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu quero apresentar uma peça de roupa, quero apresentar um currículo, pega aí que daqui a pouco a gente vai fazer a oração e nós vamos apresentar então a Deus. Se você não está com a Bíblia, pega ela aí rapidinho então, para nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do nosso Deus em nome de Jesus. Enquanto vamos preparando tudo, nós vamos para aquele quadro Missionário Responde, e daqui a pouquinho então eu volto no nome de Jesus.
provavelmente você não está ouvindo a ele está falando pela palavra. É a posição que tem que tomar. Examine-se, porque Deus, ele é fiel. Ele ouve e responde. Agora, sempre a ação é nossa. Somos nós que repreendemos o demônio, nós mandamos a doença embora e somos nós que cremos. Quem crê, vê a glória de Deus. Você viu então aí a dúvida, né? Questão de a pessoa ouvir a voz de Deus, receber a resposta de Deus. Vamos ser sinceros, né? Quantas vezes nós também não nos sentimos assim, que a nossa oração não está sendo respondida, que aquela indagação que nós estamos fazendo diante do Senhor, a resposta não está vindo, mas na verdade, né, nós precisamos ali estar atentos à voz do Senhor, principalmente à palavra. A Bíblia diz que nos nossos dias, né, nesses últimos dias, o Senhor nos fala através do seu Filho, através de Jesus, através da palavra de Deus. E quando nós nos sentimos assim, a tendência muitas vezes é a pessoa se afastar ainda mais de Deus, mas não, aí precisamos buscar ainda mais. Se nós olharmos para a palavra de Deus, muitos grandes homens de Deus já se sentiram dessa maneira. Isso não é novidade para nenhum de nós, né? Já aconteceu no passado e acontece ainda hoje, mas precisamos aí cada vez mais se aproximar de Deus, aumentar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, e assim, na hora certa, nós vamos receber aquela direção e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Creia nessa bênção. Bom, você está com a sua Bíblia aí, vamos para primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo do 1 em diante. Na semana passada nós falávamos então a respeito, né, dentro dessa série de mensagens, coisas que destroem o nosso reino. Nós vimos que o Saul, então, ele está ali buscando a glória, não de Deus, mas a glória dos homens, e, portanto, ele está ali cada vez mais perdendo o seu reino, sendo destruído. Aí, quando isso a gente viu no finalzinho do capítulo 14, do capítulo 15, melhor dizendo. Aí chega no capítulo 16, a Bíblia narra de quando Davi é ungido para ser rei em Israel. E aí a gente chega no capítulo 17, que é o alvo aqui do nosso estudo hoje. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui para conseguir colocar e se acompanhar comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 diz assim: os filisteus reuniram... Só um pouquinho. Aí, os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia couraça de escamas de bronze. Só até aí tá bom para nós, né? Aqui aí começa a narrar ali de como ele era, a armadura que ele tinha, enfim. Bom, a Bíblia fala que houve uma guerra então entre os israelitas e os filisteus. Um estava no monte de cá, o outro no outro monte ali à sua frente, no meio dos dois havia um vale, que era justamente onde a batalha iria ocorrer, por lógica, né? E a Bíblia fala que enquanto os dois exércitos estão ali preparados para a batalha, sai então um filisteu lá do acampamento dos filisteus, se coloca no meio daquele vale e desafia então os israelitas, dizendo: olha, não precisamos todos nós lutarmos. Faz o seguinte, manda aqui um israelita e nós vamos lutar. Se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Mas se o soldado de vocês, o guerreiro de vocês me vencer, então nós seremos seus escravos. Não precisa fazer uma guerra, todo mundo lutar. E a Bíblia diz que aquilo foi passando dia após dia, dia após dia, e ele sempre insultando. Eu fico imaginando ele gritar: mas não tem homem aí não, não tem ninguém, cadê o Deus de vocês? E isso e aquilo.
e não aparecia. Por que que não aparecia? Porque olha o que a Bíblia ela declara aqui para nós. Vamos pular para o versículo 10, eu vou pensando aqui os versículos mais importantes para nós hoje, para não nos alongarmos demais, né? Versículo de número 10 assim: e o filisteu continuou, né? No caso aqui o Golias: hoje eu desafio as tropas de Israel, deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Olha que coisa séria que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Diz a Bíblia que aquele Golias, ele tinha cerca de 3 metros de altura, era realmente um gigante, e ele estava ali desafiando. E a Bíblia diz que tanto Saul quanto seus homens, quando ouviram aquilo, ficaram com muito medo. Se acovardaram diante daquele desafio ali, por se tratar de alguém muito alto, por se tratar, então, de um gigante, algo incomum, algo que eu posso até dizer anormal. E eles temem ali, então, diante daquela situação. E é isso que eu quero justamente chamar a atenção hoje, não necessariamente, não diretamente a respeito do medo. A gente vê o medo, infelizmente, muitas vezes na vida do Saul, em várias ocasiões, em vários relatos da vida de Saul, a gente vê ali o medo presente. O medo é, sim, algo que destrói o nosso reino, mas eu não quero focar necessariamente nisso, mas sim eu quero focar na ausência de Saul. Mas, pastor, Saul não estava ali? Estava e não estava. Como assim? Deixa eu explicar, né? O Saul, ele estava presente, ele viu tudo, ele mesmo, a Bíblia diz que ele estava com medo. Só que quando eu falo da ausência dele, é no sentido de ele não se apresentar, dele não se colocar, dele não assumir a responsabilidade. Poxa vida, vamos pensar, né? Então, tem alguém lá desafiando e ninguém aparece para lutar. A gente pensaria o quê? Qual que seria, então, a obrigação, né, do Saul ir lá enfrentar a batalha, enfrentar aquela luta, até mesmo como rei, como representante ali do povo? Se a gente parar para pensar, né, entenda bem, é claro que como nós já vimos na semana passada, e caso você não tenha acompanhado essa série de mensagens ainda, você pode, ou no Facebook, ou no YouTube, você pode voltar ali pelo dia, toda sexta-feira nós estamos, então, com essa série de mensagens, e você pode ali acompanhar, então, para pegar o entendimento completo no nome de Jesus. Mas como nós vimos na semana passada, como eu dizia, que Deus usa ali o Samuel para dizer, olha, Deus já te rejeitou, Deus já escolheu uma outra pessoa para colocar no teu lugar. E como eu dizia há pouco, no capítulo 16, a Bíblia começa a contar a história de Davi, como Davi é ungido rei de Israel, então por ordem de Deus. Agora perceba que Saul ainda está reinando. E se a gente deixar de lado, esquecer um pouquinho essa questão, como que eu posso chamar, de espiritual, no sentido do plano de Deus para que Davi viesse a reinar, se a gente analisar isso só de um lado natural, só de um lado carnal, você perceba que Davi, ele aparece na história de Israel aqui. Quando ele aceita o desafio de Saul, de Golias, melhor dizendo, quando ele vai lá, quando ele enfrenta o Golias e quando ele vence o Golias. É só nesse momento que Davi aparece na história de Israel. É só nesse momento que Davi se torna uma personalidade conhecida em Israel. Até então ele era anônimo, até então quem sabia quem era Davi, filho de Jessé? Ninguém nunca ouviu falar desse camarada. Aqui ele aparece em cena, aqui ele começa a ganhar a sua fama, o que um dia faria com que ele se tornasse rei de Israel, justamente no lugar de Saul. Só que eu quero lhe chamar a atenção para essa verdade, e repito, deixando de lado essa questão do plano de Deus, deixando de lado essa questão que aquilo ali era um agir do Senhor, vamos analisar a coisa fria, cruamente aqui, né, naturalmente, melhor dizendo. Você perceba que Davi só aparece porque Saul se ausenta.
O Davi só ganha fama ali de ser o matador de gigantes, ser aquele que livrou Israel, porque Saul não assume essa postura. Porque se Saul tivesse ido enfrentar o Golias, o Davi, e repito, estou falando naturalmente, tá? Não vai me interpretar errado aí. O Davi não apareceria em cena. E aí é que nós precisamos entender essa verdade. Que quando nós nos ausentamos, e às vezes estamos presentes e é como se não estivesse, você já ouviu aquela expressão, né, viúva de marido vivo? Né? Tem algumas mulheres, infelizmente, que já são viúvas, mas o marido ainda não morreu. Pois é, mas ele está ali, mas como se não tivesse, né? Então, tá presente, mas ao mesmo tempo está ausente. Infelizmente, muitos filhos também têm pais ausentes, são órfãos de filhos vivos, de pais vivos, e assim vai. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Então, nós precisamos tomar um cuidado com a ausência, quando nós não nos apresentamos. E aí talvez você diga, né, mas, poxa vida, mas pastor, se o Saul tivesse ido para aquela batalha, o Saul teria morrido. Bom, eu concordo com você, é verdade, eu acho que Saul teria morrido mesmo. Só que você perceba que por que Deus pôde livrar Davi e por que Saul não foi para essa batalha? Por que Davi confiou que Deus livraria, foi o que Deus fez, e aquilo, né, a gente sabe que se o Saul fosse para aquela batalha, provavelmente morreria porque não tinha essa comunhão com Deus. Justamente por conta disso, que faltava nele isso, era obrigação dele ter uma vida com Deus de uma tal maneira que o guardasse, ele precisasse entrar numa batalha dessa. Então você veja que a ausência dele não é uma coisa simplesmente natural, né, de não entrar naquela batalha, mas sim já traz um lado espiritual daquela falta de confiança a Deus. Você perceba que do lado dos filisteus eles mandam lá um grandalhão, o maior que eles têm lá. E aí eu pergunto para você, quem que era o maior dos israelitas? Diz a Bíblia que era Saul. Diz a Bíblia que quando Saul estava no meio do povo, não tinha ninguém que fosse mais alto que ele, todos davam do ombro para baixo. Eu imagino Saul no meio de uma multidão e você via aquele cabeção assim se destacando no meio de toda aquela multidão, do ombro para cima. Quem que é aquele? Aquele é o Saul. Bom, se eles mandam o grandalhão de lá para cá, quem que deveria ir daqui para lá? Não era o grandalhão também? Não era o maior que eles tinham? Que no caso seria o Saul? Que tinha por obrigação estar bem com Deus, estar em comunhão com Deus para que Deus viesse intervir naquela batalha como foi com Davi e desse a ele a vitória. Só que ele está ausente das coisas de Deus. Aí nós já vimos semana passada que em vez de ele buscar a glória de Deus, ele está buscando a glória dos homens. Então ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem uma vida com Deus para que Deus pudesse usá-lo naquela ocasião. Mas ele, então, se ausenta das coisas de Deus, se ausenta da sua obrigação ali até como rei. E aí é nesse momento que aparece Saul na história, Davi na história. É nesse momento que Davi começa a ganhar fama. É nesse momento que Davi começa a ganhar destaque, o que lá na frente ia culminar com ele se tornando rei de Israel. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender como a ausência ela destrói o reino. Como a ausência causa todo tipo de sofrimento. Se a gente parar para pensar, eu acho que alguns de vocês vão lembrar que antigamente tinha uma propaganda que dizia assim, né? Adote o seu filho antes que um traficante o adote. Lembra disso? Né? Talvez se você não recorde, mas né, uma grande verdade. Isso quer dizer, decida adotar o seu filho, decida verdadeiramente ser o pai do seu filho, antes que o traficante o seja. Então por que às vezes o traficante acaba se tornando? Porque muitas vezes o pai está ausente. Olha que coisa séria. Se a gente parar para pensar, né? Quando foi que a serpente ali, né, o Satanás usando a serpente, entra em cena lá no Jardim do Éden e consegue convencer a Eva a comer daquele fruto? O que ocasionou aí todo tipo de sofrimento para a raça humana.
É justamente quando Adão não está ali. Aí eu pergunto para você, e se Adão estivesse ali, será que a Eva teria comido? Será que a serpente teria conseguido convencer os dois? Sendo que quem recebe diretamente de Deus a ordem para que não comesse foi o Adão. Eu acredito que se Adão estivesse junto com Eva naquele momento, a Eva não teria sido enganada. Olha que coisa séria isso aqui, que nós precisamos nos ater a isso. Você perceba que aqui Saul está ausente, Saul não entra naquela batalha, Saul não vai até lá. E aí Davi precisa ir, Davi aparece, como eu disse, em cena, ali e começa a ganhar então o seu destaque. Mas mais tarde, se você parar para analisar, mais tarde Davi também comete esse mesmo erro da ausência. A Bíblia narra de uma ocasião, e diz a Bíblia assim, era tempo dos reis saírem para a guerra. E o Davi decide ficar em casa. E o Davi decide que Joabe fosse guerrear em seu lugar. Olha que coisa séria. Enquanto Davi esteve à frente de batalha, ele nunca perdeu uma batalha, mas perdeu batalha quando estava em casa. A batalha para o pecado. E que quase lhe custou não só o reino, como a própria vida. Olha que coisa séria isso aqui. Então, Davi, que acerta nesse momento, e Saul, que erra nesse momento sendo ausente, lá na frente, Davi acaba cometendo o mesmo erro também, se ausentando. Muitos casamentos são destruídos, e às vezes entra até uma terceira pessoa, e eu não estou dizendo que isso é regra, que não é, que muitas vezes não é isso que acontece, mas, por outro lado, uma grande porcentagem também é, e eu falo isso com propriedade, eu falo isso anos pregando e atendendo casais. Muitos casamentos que acabam sendo destruídos por causa do adultério é porque um cônjuge está ausente. E às vezes, repito, não é nem ausente ali fisicamente, mas ausente tá ali, mas não tá, né? Aquilo que eu falava há pouco, é viúva do marido vivo, órfão dos pais vivos, e assim vai. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos alienados. Nós precisamos tomar cuidado em nome de Jesus Cristo para nós não estarmos ausentes na hora que a nossa família mais precisa. Saul esteve ausente. Saul não se apresentou naquela batalha. Sabe o que é interessante? Vamos continuar aqui a história. Olha só, quero lhe chamar a atenção aqui para algo também interessante. Vamos pular lá para o versículo 31 agora. Acompanha aí comigo se você está com a Bíblia, se não se acompanha no monitor mesmo. Versículo 31 diz assim: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, quando mandou, melhor dizendo, chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha só, né? Então Davi está lá no meio do exército de Israel, vê aquela cena de Davi, de Golias desafiando todo mundo, diz: quem que esse cara está pensando que é? Quem que esse incircunciso filisteu está pensando para desafiar as fileiras do exército do Deus vivo? Não, que esse cara vai ver só, Deus vai pegar ele, não sei o que mais, e com toda aquela ousadia. E alguém vai lá e conta para o Saul: tem um corajoso aí no meio do exército. Eu fico imaginando Saul falar: glória a Deus, aleluia, até que enfim apareceu alguém, já eram 40 dias de desafio. Traz ele rápido, manda chamar ele lá. Eu fico imaginando, né? Saul esperando assim, entrar um grandalhão igual ele, forte, né? Hoje a gente chamaria um bombadão, né? Entrar ali, daqui a pouco entra o Davizinho, lá, todo magrinho, um garoto ainda.
E ele já chega chegando, ele diz, rei, fica tranquilo, que ninguém fique com medo, que ninguém desanime por causa desse filisteu, porque eu vou lá, eu vou desafiar ele e Deus vai me dar a vitória. Eu vou vencer esse filisteu aí. Aí o Saul fica imaginando a cena, coça a cabeça, garoto, olha, tudo bem, tô vendo aí que você tá cheio de fé, cheio de empolgação, mas não é assim não, viu? Olha, você não pode lutar com ele, porque ele é grande, você é pequeno, ele tem experiência, você ainda é muito novo, você não tem experiência. E interessante, né? Ele está dizendo, olha, ele é muito grande, mas você também é grande, Saul, por que você não vai? Ah, porque ele tem experiência. Pois é, Saul, você também tem experiência, por que você não vai? Olha que coisa séria, olha que coisa triste aqui. Eu recordo que quando eu comecei no ministério, eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19 anos, quando eu assumi a minha primeira igreja, e eu recordo que não só na primeira, mas algumas igrejas, né, até trabalhos que a gente chama de comunidade, até antes, com 17 anos, com 18 anos, né, trabalhos menores que a gente na época chamava de comunidades, de assumir ali aquele trabalho, chegar lá e dizer, olha, bom dia pessoal, tudo bem, olha, agora a partir de hoje vou ser o pastor aqui de vocês podem contar comigo, aquela coisa toda, e de pessoas dizer assim, quem? Esse menino aí? Ah não, se esse menino for ser o nosso pastor, eu estou saindo da igreja, eu estou indo embora. E eu tive que me deparar com essas situações em diversas ocasiões, começo ali do ministério, e eu falava, né, em resposta a essas atitudes que eu vi acontecer algumas vezes, eu dizia, poxa vida, pessoal, é verdade, quem deveria estar atrás desse púlpito era alguém com cabelinho branco já. É verdade, pessoal, quem deveria estar atrás desse púlpito era alguém com uma experiência de vida muito grande. É verdade, pessoal, quem deveria estar atrás desse púlpito é alguém que tenha estudado muito e não sei o que lá. Eu falei assim, mas essa pessoa não está aqui, cadê ela? Eu falei, já que Saul, que com toda a capacidade não está aqui, Deus enviou Davizinho. Então você perceba que ainda hoje essa história ela se repete. Porque muitas vezes o experiente, o grandalhão, o com capacidade, ele não se apresenta para a batalha. E aí quem precisa ir? Deus precisa levantar o Davizinho mesmo, fazer o quê? Mas o Davizinho vai lá e vai derrotar o Saul em nome de Jesus. Então vai derrotar o Golias, melhor dizendo, né? O Saul não. O Saul deixa com Deus. Então nós precisamos entender essa verdade. Será que você não está sendo ausente? Não, você não pode ir. Aí o Davi começa a contar a história. Ô rei, deixa eu contar uma história para o senhor. Olha, eu apacentava as ovelhas, veio um leão, veio um urso. Olha, Deus me usou, eu venci o leão, venci o urso. E eu vou vencer esse circunciso filisteu, porque Deus vai ser comigo como Deus me deu qualquer outra vitória até agora. Aí o rei, né, diz, poxa vida, então me enganei com esse rapaz. Não, então faz o seguinte, então você vai para a batalha, mas deixa eu explicar para você como é que faz. Pula para o versículo 37, vamos ver lá. Versículo 37, diz assim, e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. E Saul vestiu Davi com a sua própria armadura e pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então olha só, aí o Saul diz assim, não, então já que você vai para a batalha, Deus te abençoe, agora vem cá, porque eu vou colocar minha armadura em você. Ah, não há armadura tão boa quanto a minha aqui em Israel. Aí colocou toda a armadura dele. Agora imagine um grandalhão como Saul e a armadura dele em Davi. O Davi estava lá todo desajeitado, não conseguia nem andar com aquilo.
Interessante que Saul achava que a armadura dele daria a vitória. Mas por que ele não vestiu aquela armadura e não foi para a batalha? Porque ele está com medo. Porque ele está ausente. E depois, né, a gente vai falar disso na semana que vem, eu já convido você a estar acompanhando a gente, mas depois ele está com inveja de Davi. Mas quem que criou aquela situação? Você entende, em nome de Jesus? Cuidado, meu irmão, para você não estar destruindo o teu reino por causa da ausência. Cuidado para que, em vez das pessoas gritarem o teu nome, estejam gritando o nome de Davi, e você ainda fica com ciúme, mas só estão gritando o nome dele porque você não quis ir para a batalha. Só estão dando glórias a outra pessoa porque você não quis enfrentar o que tinha que enfrentar. Então, em nome de Jesus Cristo, cuidado com a ausência. A ausência, ela destrói o reino. Ela destrói a vida. Eu quero orar agora por você. Eu quero clamar a Deus em favor da sua vida. Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus. Se você reconhece que você tem sido um pai ausente, um marido, uma esposa, um funcionário, um patrão, eu não sei, se você tem sido ausente de Deus, ausente da presença de Deus, de estar buscando ao Deus, que você possa se arrepender e se consertar com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Vamos clamar ao nosso Deus em nome de Jesus? Se for possível, então, que você fechar os seus olhos, que você faça isso. Só prepara aí, você tem o copo com água, prepara. Você quer apresentar algo a Deus, pega na sua mão também para nós orarmos no nome de Jesus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós estamos. E, Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai. E vemos agora diante da Tua face, diante da Tua presença. Eu apresento a Ti cada uma dessas vidas. E, meu Deus, primeiramente queremos pedir perdão ao Senhor quando, Pai, nos ausentamos, quando somos ausentes muitas vezes do Senhor, da Tua presença, Pai. Deveríamos Te buscar muito mais e não estamos fazendo. Meu Deus, nos perdoa quando somos, meu Deus, um cônjuge ausente, Pai. Nos perdoa, Pai, quando somos pais ausentes, quando somos filhos ausentes. Nos perdoa, meu Deus, quando somos amigos ausentes, quando alguém precisa de nós, nunca consegue nos encontrar. Ah, meu Deus, nos perdoa em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, nós nos colocamos agora na Tua presença para primeiramente pedir perdão ao Senhor, pois não queremos ver o nosso reino ser destruído por causa da nossa ausência, Pai, mas pelo contrário, que o Senhor venha guardar e edificar a nossa casa, o nosso lar, tudo aquilo que é nosso, ó Pai. Por isso nos apresentamos agora, nos colocamos diante de Ti, meu Deus, em oração. E, Pai, eu levanto agora a minha voz na autoridade que há no nome de Jesus para repreender, meu Deus, toda ação do diabo, para repreender, meu Deus, todo o mal, para repreender, Pai, toda obra do inferno que se levantou contra esta vida, para dizer a esta dor, a esta doença, essa enfermidade maldita, que caia agora por terra, que saia desta vida, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu levanto agora a minha voz, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, para dizer a essa tristeza, a essa solidão que tem se abatido essa vida, a este medo que saia desta vida agora, pois a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de ousadia. Ah, eu repreendo agora toda a aflição, toda a angústia, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem se levantado contra esta vida, eu digo que caia agora por terra em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu levanto a minha voz para declarar cura, para declarar libertação, para declarar a bênção do Senhor, meu Deus, sobre cada uma destas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus, que o Senhor entre agora com a Tua unção e com o Teu poder, e opere, Pai, um milagre, e opere, meu Deus, maravilhas. Pai, eu oro agora por cada nome, por cada pessoa que deixou, meu Deus, nos comentários o seu pedido de oração, e eu apresento a Ti
ti agora, meu Deus, abençoando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu também levanto agora a minha voz para apresentar a ti, para consagrar ao Senhor a peça de roupa, a fotografia, o documento, meu Deus, aquilo que essa pessoa apresenta a ti. Pai, coloca a tua unção e o teu poder sobre o copo com água agora, que o Senhor faça dele, meu Deus, o santo remédio, ó Pai, que esta pessoa precisa, e que ao beber desta água, meu Deus, milagres e maravilhas aconteçam em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Graças a Deus, creia na bênção, creia no seu milagre, como eu sempre falo, olha, recebeu aí a libertação, recebeu a sua bênção, conta para nós queremos se alegrar junto contigo em nome de Jesus Cristo. Deixa eu fazer alguns convites aos amigos, neste domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto diretamente da nossa igreja, eu convido você a estar acompanhando em nome de Jesus Cristo, através do YouTube, nosso canal do YouTube PR Luciano Borges, ou através do Facebook e IGD Pinheirinho, né? Tanto um quanto o outro, nós vamos fazer a nossa transmissão ao vivo, domingo, 9 horas da manhã, também no Instagram a gente não faz ao vivo, mas coloca ali também gravado o nosso culto, que é pr.Luciano Borges. Esteja sempre nos acompanhando no nome de Jesus. Lembrando também que hoje à meia-noite nós vamos ter o nosso clamor, a nossa oração da meia-noite vai estar especial em nome de Jesus Cristo, e eu convido você a estar orando junto com a gente, que Deus tem bênçãos para realizar na sua vida. Convido também você que tem um dízimo, que tem uma oferta, que tem um patrocínio, você que pode fazer uma ajuda para a obra de Deus, eu vou deixar com vocês a conta bancária da igreja, que é no Banco Itaú, na agência 0406, na conta corrente 42717, dígito 9. Anote aí a conta. Se você precisar fazer uma transferência de um outro banco para o Banco Bradesco, você vai precisar do CNPJ também, que é o 30902-803/1000 ao contrário, -00. A conta está no nome da igreja, e aí você pode fazer ali a sua transferência, o seu depósito, e eu peço encarecidamente que assim que você acabar de fazer ali a transferência, o depósito, que você, né, se for transferência, ou compartilhe o arquivo, ou tira uma foto e envia para nós. O WhatsApp está aparecendo aí para você, que é o 419-8817-0089. Encaminha para nós esse, porque eu quero estar orando pela sua vida, abençoando a sua vida, e assim a gente consegue ter o controle certinho aqui da arrecadação em nome de Jesus. E a gente está vivendo dias aí que a gente precisa muito da sua ajuda, né? Não sei da onde você tem assistido, mas aqui de Curitiba, os nossos cultos eles estão suspensos por enquanto, por determinação municipal e estadual também, né? Então, nós não estamos realizando, mas precisamos muito da sua ajuda, os compromissos continuam correndo, e que você seja fiel ao seu Deus no nome de Jesus. E que Deus venha te abençoar de uma maneira abundante. Eu desejo a todos uma tarde abençoadíssima em nome de Jesus. Domingo, 9 horas da manhã, o nosso culto. Eu aguardo você para juntos cultuarmos ao nosso Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Tchau.